Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, não se aí deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí dos palmeirenses, né? E repercutindo tudo sobre esse jogo aí entre Flamengo e Corinthians, né? Os palmeirenses rasgam elogios ao Flamengo aí, fica bastante eufórico aí com essa atuação do Mengão. Então vamos ver o que eles falaram nesse vídeo aí. Então fica agora aí com a reação. Vamos lá, galera. Como é que é, né? Flamengo 2, Corinthians 0, né, cara? Jogaço hoje no Maracanã. Um jogo bonito, né? Gostoso de assistir. Bonito, mas foi bom de assistir. Não foi, né? Um jogo bem diferente dos últimos jogos que a gente tem visto do Flamengo aí, né, cara? O Flamengo hoje, na minha opinião, amassou o Corinthians, venceu e convenceu com o seu futebol de hoje, né? Flamengo muito efetivo, Flamengo bastante marcador, com bastante raça, um Flamengo que não deu espaço para o Corinthians, salvo alguns momentos que o Corinthians tem, porque não tem como também, né? Ter 100%, né? Efetivo e não deixar o cara jogar. Alguma de vez em quando dá uma escapada, né? Mas pra você ver, né? O principal jogador do Corinthians ali, o que é o mais talentoso, o tal do Wesley, nem pegou na bola quase. E ficou bravo, né? Nervosinho, né? E aí você imagina, esse moleque já tá ficando mala já, né? Tá se achando demais, né? É um bom jogador, habilidosinho, mas também não é aquilo tudo, né? Não é aquilo tudo que ele acha que ele é, né? E bem bravinho e tal, né? Mas aí o Corinthians hoje não jogou nada, essa que é a verdade, né, cara? O Flamengo não deixou o Corinthians jogar. O fato é que eu percebi no começo do jogo que o Corinthians queria fazer com o Flamengo o que ele fez com o Fluminense. Porém, cara, o Flamengo é um time bem mais jovem que o Fluminense, né, cara? Não tem aquele monte de velho lá, velho. Então, o Flamengo é um time muito mais rápido quando quer, né? E hoje foi, né? E o Flamengo fez, na verdade, o que o Corinthians tentou fazer com o Fluminense, o Flamengo fez com o Corinthians. E o que o Corinthians tentou fazer com o Flamengo não conseguiu, velho. Essa que foi a realidade do jogo. A tônica o primeiro tempo totalmente do Flamengo. Não tem, salvo no finalzinho, com alguma jogada do Corinthians. Segundo tempo também deu Flamengo praticamente o jogo inteiro. Uma outra jogada do Corinthians, numa falta lá do Garro que o Rossi pegou e sobrou pro outro jogador do Corinthians, foi o Kaká, né? Pra cabeceou e o Rossi pegou queima-roupa. Ou seja, mais nada aconteceu no jogo pro Corinthians. O Corinthians realmente hoje foi bem abaixo do Flamengo. O Corinthians que estava até embalado esses dias aí, porque ganhou o jogo de 3-0 do Fluminense, aí empatou o outro jogo lá, e aí conseguiu vencer 2-0 na Sul-Americana. Então os caras estavam bem, estavam embalados, estavam animados, né? E aí o Flamengo acabou com a graça do Corinthians hoje, né? Para vocês verem assim, qual que é a escalação do Flamengo hoje veio com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Nicolás de la Cruz, Alan, Gerson, Lohan, Everton Cebolinha e Pedro. O Corinthians veio com o Carlos Miguel, Kaká, Gustavo Henrique e Torres, Félix Torres, Hugo, Breno, Paulinho e Fagner, Wesley, Garro e Romero. Cara, não jogou nada o Corinthians hoje. Incrível, cara. E se você olhar no papel, não é um time ruim, mas não tá correspondendo, né? Pode acabar ficando aí na zona de rebaixamento já do brasileiro, tá? No segundo tempo, no Flamengo entrou Léo Ortiz, entrou o Luiz Araújo, o Barbosa, o Gabriel Barbosa e o Vitor Hugo. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrou no lugar do Pedro, né? Que numa jogada lá que ele ficou entre dois jogadores do Flamengo, numa jogada, num lance, acho que se não me engano, um lançamento do De La Cruz, achou ele no meio ali, velho. Ele finalizou, porém, meio parece que se machucou ali, né? Espero que não seja nada. Foi um susto, apenas uma pancada. Vamos ver como é que vai reagir o Pedro aí durante essa semana aí, né? O fato é que daí entrou o Gabigol no segundo tempo justamente porque o Pedro teve esse imbróglio aí. No Corinthians entrou o Yuri Alberto, Gustavo Mosquito, o Biro, o Léo Maná e o Coronado. Esse Coronado é uma enganação, hein, mano? Meu Deus do céu, cara. Cara, não dá pra entender como é que o Corinthians paga quase 2 milhões de salário pra um cara desse, velho. Jogou a vida inteira na Arábia, velho. E aí veio pro Corinthians aí com status de craque e nada, né? Mas que besteira fez a diretoria do Corinthians nessa aí, hein? Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, os números do jogo aí, cara. Vamos ver, eu vou dar um enter aqui, cara, pra ver, pra se atualizar. Às vezes tá desatualizado. Então, vamos lá. Flamengo finalizou 18 vezes no gol do Corinthians e acertou 9. 50% de aproveitamento nas finalizações, né? Acertou 9, fez 2 gols. E o Corinthians finalizou 13 vezes no gol do Flamengo e acertou 3. Bem abaixo aí, né? Mesmo assim, conseguiu acertar 3. 58% de posse de bola do Flamengo contra 42% do Corinthians, tá?
O Flamengo acertou 84% dos passes, dos seus 503 passes. E o Corinthians acertou 81% dos seus 362 passes, tá? Faltas, 12 Flamengo, 16 Corinthians. Nenhum cartão, um cartão amarelo para o Flamengo e um para o Corinthians, nenhum vermelho, um impedimento para cada lado, 13 escanteios do Flamengo e 6 escanteios do Corinthians. 0 não, né? 6, né? O Flamengo hoje termina aí, está na primeira colocação no Brasileiro, é claro, com um jogo a mais, né, do que os outros aí, com 11 pontos. O Atlético Paranaense em segundo, Bahia em terceiro, Botafogo em quarto, o Atlético Mineiro em quinto e Bragantino em nono. Em sexto, com 9 pontos. Eu vi um 9 ali, nono. Palmeiras tá em sétimo, hein? Palmeiras em sétimo, vamos ver como é que vai o Parmeirão aí, né? Vai jogar amanhã, tá? E o São Paulo em oitavo. Na segunda parte da tabela está Vasco da Gama, 17º, 18º Criciúma, o Vitória, o 19º o Atlético Goianiense e o 20º o Cuiabá, tá? Criciúma que eu falei que está em 13º, ó. Criciúma até que não tá mal não, né? Mas tá feio ali, tá bravo, né? Tem que jogar mais, né? Então, muito bom aí. Esse jogo do Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, convenceu. Eu fiz puta que pariu, vamos falar aí, umas anotações, né, do jogo, né, para aqueles muito de gente que fala, você nem assistiu o jogo e tá falando, né? Tem gente que fala isso, que acha que é isso, que a gente já não assiste, veio só os melhores momentos e fala lá. Vamos lá, 3h30 do primeiro tempo. Paulinho de cabeça leva perigo ao Flamengo em cobrança de escanteio, mas não aconteceu nada. 3h40, Léo Pereira de cabeça para fora, né? Aos 5, Lohan, né, chuta e o goleiro pega. Deu uma jogada do Lohan. Aos 5h50, o Ayrton Lucas dá uma chuta de fora e bate na trave, mas um chutaço do Ayrton Lucas e na trave. Que dó que não entrou, né? Aos 7 minutos, a defesa do Corinthians afasta perigo para escanteio e o Léo Pereira estava ali pertinho na espreita, quase que alcança a bola, tá? Aos 13, o Alan arrisca de fora da área, mas foi pra fora. Aos 16, o Cebolinha chuta no cantinho, cara. E o goleiro pega, o Cebolinha não acreditou, né? Outro lance, né? De novo, né? Aos 19, o gol do Lohan, né? O gol que o Lohan faz a jogada, né? E Pedro, dentro da área, dribla lindamente o cara. Que drible bonito do Pedro e marca um golaço, né? Embora tenha a contribuição do goleiro Carlos Miquel, né? Que tem um frangaço ali. Mas, cara, era difícil, cara. O Pedro tava de frente com ele, cara. O Pedro fez uma jogada maravilhosa, cara. Foi um golaço, né? Mesmo com o frango do cara, tá? Aos 24, o Cebolinha chuta de novo, de fora, e o goleiro pega mais uma vez, cara. Aos 27, o Garro, né, conseguiu concluir uma de cabeça por cima do gol do Flamengo, pra fora. Aos 40, você vê que dos 27 aos 40 não aconteceu muita coisa, daí o jogo ficou mais enrolado, né? Porque o Corinthians meio que se achou ali na marcação, tá? Aos 40, o Lohan entra na área, se enrola ali, deu uma tocada de calcanhar pro meio, cara. Pena que não tinha ninguém, cara. Se tivesse um ali, era gol feito. Mas foi uma jogada inteligente do moleque. Você vê como o moleque não é bobo. Ele deu uma enrolada com a bola, estavam 2 ou 3 zagueiros ali. Ele deu um toque de calcanhar. Cara, pena que não veio ninguém ali, né? Senão era um outro golaço do jogo, cara. Outro golaço, tá? Aí aos 44, o Wesley cruza e levou perigo aí a área do Flamengo, né? Foi a única jogada que o Wesley fez ali, deu um driblezinho ali, chutou, mais nada. Aos 46, o De La Cruz achou o Pedro na entrada da área, ele chuta e cai, né? E o goleiro pega, né? E aí foi nessa jogada que o Pedro se machucou, já aos 46 minutos. E aos 47 deu aquela confusão do Romero e do Alan. Foi logo depois da jogada que o Pedro caiu lá e na continuação da jogada, né? O Romero e o Alan se desentenderam. O Alan fez a falta no Romero, o Romero caiu meio chutando o Alan e o Romero levou o cartão amarelo, né? Merecidamente. Segundo tempo, entrou o Gabigol no lugar do Pedro. Aos 7, o Garro no contra-ataque com o Yuri Alberto, né? Com o Yuri Alberto, a jogada do Yuri Alberto e o Garro no contra-ataque leva perigo, foi para escanteio, perigo de gol ali, não aconteceu, foi para escanteio. Aos 11, o Lohan avança, toca para De La Cruz, que chuta em cima do Carlos Miguel, né? Foi ele meio de lado, assim, pelo lado esquerdo, né? Chutou cruzado por cima, o Carlos Miguel estava bem colocado e pegou. Aos 12 minutos, o Rossi fez um milagre, né? Que foi o único, acho que, jogada forte, né? O Garro cobrou a falta direto, o Rossi pega e na sobra o Kaká, né? Chutou, deu uma queima-roupa e o Rossi pegou, cara. Deve ter percebido aí que eu coloquei na miniatura 2 jogadores.
2 jogadores do Flamengo, né? E um jogador do Corinthians, que é o Yuri Alberto, que a gente nunca deixa de colocar. Principalmente quando o Corinthians perde. Mas, pô, Neto, você torceu contra o Corinthians hoje? Mesmo sabendo que a vitória do Flamengo levou uma pontuação, né? Que mesmo o Palmeiras ganhando amanhã, ó, o Palmeiras vai chegar no máximo na mesma pontuação que o Flamengo, né? Talvez no saldo de gols o Palmeiras consiga passar. Talvez no saldo de gols o Palmeiras consiga passar. Mas do restante fica com a mesma pontuação do Flamengo. Ah, mas, mano, é sempre legal ver o Corinthians perder, né? É sempre legal, mano. E esse negócio de jogo de sábado, cara, é bacana, né? Sabe por que é legal? Porque, mano, pô, sabadinho, 4 horas da tarde, é um horário legal pra jogo. Eu tava de boa aqui, falei assim, pô, Flamengo e Corinthians é um jogo legal de acompanhar. Quero ver como que tá. O Corinthians vinha de 4 vitórias consecutivas, o Flamengo tinha essa obrigação de mostrar resultado pro seu torcedor, então iria ser um jogo com elementos interessantes. E aí eu coloquei 2 jogadores do Flamengo aí, que é o De La Cruz e o Lohan. E assim, cara, pra mim, são até agora nessa temporada, são 2 jogadores extremamente regulares, lineares, que todos os jogos apresentam uma boa performance. São jogadores que têm vontade, são jogadores que entram ali com fome de bola. Hoje, o De La Cruz, inclusive, ele estava ali como um segundo meia. Então você viu o meio-campo do Flamengo? Porque qual que foi o esquema? No início do jogo, o Corinthians quis subir linha, né? O Corinthians falou assim, vamos subir as linhas, vamos tentar sufocar, tirar a posse de bola do Flamengo e tentar ter o ganho numérico nos espaços ali, né? Nas disputas de bola. Só que os caras não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você tinha um verdadeiro buraco na camada de ozônio no meio-campo do Corinthians, onde tinha um espaço absurdo. E, numericamente, o meio-campo do Flamengo, todas as horas, ganhava. Então, embora naqueles 5 primeiros minutos, o Corinthians tentou fazer uma pressão inicial, o Flamengo conseguiu sair muito bem dessa pressão, né, fazendo com que a distribuição de seus jogadores no setor intermediário se sobressaísse ao meio-campo falho do Corinthians. Realmente, o meio-campo do Corinthians foi só se organizar depois das mudanças lá no segundo tempo, que o meio-campo ficou melhor. E o Flamengo também estava mais cansado, né? Então tinha todas essas especificidades ali de fim de jogo. Então, frente a essa situação, o Flamengo ganha meio-campo, e esse meio-campo, com a adição ali de De La Cruz, fazendo as articulações, tendo boa transição ofensiva, trazendo agilidade, e o Lohan, o time ganhou muito, mas muito volume de jogo. O Flamengo, depois da pressãozinha inicial que o Corinthians deu, nos 5, 6 primeiros minutinhos, o Flamengo basicamente deixou o resto do jogo, até o final do primeiro tempo, muito tranquilo. E conseguiu boas oportunidades. Inclusive, o Flamengo só não fez mais gols na primeira etapa justamente por causa do goleiro do Corinthians, que é um bom goleiro, mano. O cara é alto pra cacete, o cara tem uma envergadura, né? Ixi. Ai. Num bom sentido, tá? Eu sei que já tem gente que vai me sacanear, eu sei que já tem gente que queria, tipo a musiquinha lá que o Fernando Gil coloca, né? Olha a fotinha dele, olha o seu nome. O Gil identificou. Mas assim, vocês entenderam, gente, o que eu tô querendo dizer. Eu tô falando dos aspectos ali do goleiro do Corinthians. O cara é alto, o cara conseguiu fazer boas defesas, e inclusive, aquele lance do gol, inclusive um lance maravilhoso do Pedro, fez com que o zagueiro do Corinthians, o marcador do Corinthians, não sei se era zagueiro exatamente que estava ali, passasse batido, escorregasse lá, se estrumbicasse no chão, e ele foi lá e chutou. E aquele goleiro, ele só não defendeu aquela bola, mano, porque ele tava sem visão. Ele tava sem visão, a bola passou debaixo dele. Ele foi enganado também pela movimentação do Pedro, que faz que vai para um lado, mas aí puxa para o outro dando um drible desconcertante no jogador do Corinthians e fazendo o gol. E foi uma jogadaça. E o Flamengo vinha ali, né, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os caras vinham insistindo. Chute de longe, rápida transição, tabela. Você viu um time criativo. Parou aquelas chuveiradas na área. Sabe aquelas chuveiradas na área que nunca vira nada?
O Flamengo conseguiu fazer um bom jogo vertical, conseguiu ser um time objetivo e, cara, se sobrasse um espacinho pra chutar, tava chutando. E isso exigiu muito trabalho do goleiro do Corinthians na primeira etapa. E aí até que o lance fez, até que o Pedro fez esse lance basicamente, né, pô, desconcertante, um lance maravilhoso. E aí 1 a 0 pro Flamengo, um primeiro tempo que aos 5 primeiros minutos parecia que ia ser preocupante, mas depois se configurou num primeiro tempo tranquilo. Uma partida segura dos laterais do Flamengo, Ayrton Lucas espetando, subindo ofensivamente com velocidade, dando aquela provocada, né? Alguns chutes, inclusive, de fora da área, muito promissores. O Varela fazendo um bom trabalho de marcação, não deixando sobrar espaços ali. O jogador do Corinthians, Wesley, aquele moleque lá é bom, cara. Aquele moleque é bom. Só que ele estava muito marcado também. E além disso, numericamente, o Flamengo ganhava nos seus setores, né? Sempre estava mais povoado que o Corinthians. Isso fazia com que o Wesley ficasse ilhado. E aí termina o primeiro tempo, no segundo tempo o Pedro acaba sentindo ali, entra o Gabigol e, cara, basicamente, no segundo tempo, o De La Cruz e o Lohan, eles mais uma vez conduz a maior parte ali, o maior volume ofensivo da partida. Com muita velocidade, com transições, fazendo ali uma boa dupla, né? Um colaborando, um cooperando muito com o outro. E, inclusive o Gabigol fica até um pouquinho assim, fora dos holofotes no segundo tempo. Porque o Gabigol, pessoal, ele tá sem ritmo de jogo. Isso é muito claro. Isso é muito nítido. Ele ainda é um jogador pesado, mas não que ele esteja pesado porque ele tá fora de forma. Não é isso. Ele tá sem ritmo de jogo. E é normal que isso aconteça. Agora ele vai precisar adquirir de novo esse ritmo, vai ter que pegar confiança novamente. Você vê que ele tem vontade. Todo lance ele tá lá, ele tá móvel, ele tá colaborando, ele tá tentando puxar sempre o volume ofensivo, mas querendo ou não, hoje De La Cruz, sempre, né? Lohan, eles acabaram se destoando e colaborando aí, tendo uma forte participação nessa vitória do Corinthians. Embora o primeiro gol foi do Pedro. E aí o Lohan vai lá, né, e dá um chutaço daquele, realmente numa transição muito rápida ali, o Lohan faz o segundo gol do Flamengo, faz o 2 a 0, deixa a torcida mais tranquila, deixa o jogo mais tranquilo, e aí o Corinthians até tenta melhorar o seu jogo. O Corinthians começa a povoar melhor suas linhas intermediárias, o técnico deles começam a propor algumas mudanças ali, põe o Coronado, o time até melhora. O time melhora o seu volume de jogo. Só que já é tarde, né? O time melhorou, mas acabou melhorando tarde. E uma coisa que eu ainda vejo como falho no Flamengo é justamente as jogadas aéreas. Teve algumas jogadas aéreas aí, alguns escanteios que o Corinthians cobrou, que chegou com um pouco de perigo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem a missão de tentar ajustar essas jogadas aéreas que não tá legal, nem ofensivamente e nem defensivamente falando. O Flamengo não consegue trabalhar bem jogadas aéreas no setor ofensivo e também não consegue trabalhar bem no setor defensivo. Então acredito que há alguns ajustes aí que o time precisa ter. Você vê que no final, antes do Corinthians cobrar o escanteio, o Tite faz a mudança, porque ele vê que a jogada aérea do Corinthians, ela tá às vezes deixando espaço, a marcação não tá encaixando daquela maneira, às vezes sobra a bola, né, na cabeça ali do jogador do Corinthians, então ele vai lá e coloca o Léo Ortiz para tentar dar um fôlego. Na verdade, ele colocou o Léo Ortiz mais como um segundo volante, né? Mas também, querendo ou não, na hora da volta ali, em um escanteio e tudo mais, ele volta também para colaborar com a marcação. Beleza? Então é isso, galera. Vimos aí, né, que os palmeirenses aí rasgaram elogios aí ao Flamengo. O Flamengo melhorou muito. Parece que é outro time, né? Hoje parece que outro time jogou aí, né? Não teve aquela lerdeza, não teve aquele medo de ir pra frente, né? Até Gerson, que estava sendo bem criticado, acho que foi um dos jogadores melhores do Flamengo. Eu acredito que ficou entre De La Cruz, Lohan e Gerson. Esses três jogadores jogaram muito, né? E também a presença de Cebolinha, né? Que também muda totalmente a forma do Flamengo jogar. Ele vai pra cima, ele não tem medo, né? Ele faz diversas jogadas, ele melhorou muito, né? Aí o Flamengo e outro, né? Pedro pode estar numa má fase, mas quando ele recebe a bola na frente ali, ele tem a frieza ali e faz o gol. O drible que ele deu naquele zagueiro ali, qualquer atacante ia chegar chutando. O zagueiro ia interceptar. Só que ele fez o quê? Fingiu que ia chutar, deu um corte pra dentro, estilo de futsal, deixou o zagueiro no chão. E nesse corte aí, o goleiro já ficou
nervoso. Aí quando deu a bola, chutou a bola, o goleiro tomou o frango, né? Então, provavelmente o goleiro já esperava o outro chute. Quando o Pedro fez isso aí, meio que quebrou ele, meio que ele teve que ter outra reação ali, imediata, não conseguiu reverter, né? E Pedro fez o gol. Então, um golaço de craque, né? Outro gol também foi de Lohan. Lohan, ele estava se apresentando desde o começo, indo para cima, fazendo jogadas, junto com o Gerson ali. Ele e Gerson ali estava se entendendo muito bem, visto que o passe foi de Gerson, uma assistência aí para Lohan, né, que vem aí sendo uma estrela do Flamengo, uma joia aí, que pode crescer ainda mais, que Tite vai usar muito ele, porque viu que ele pode aí, né, substituir bastante aí, né, a posição de Arrascaeta ali, né, se movimentando, claro, né, Arrascaeta é mais experiente, tem mais noção de passe, mas com o tempo ele ganhando experiência aí no Flamengo, ele pode se tornar aí, né, um ótimo substituto para Arrascaeta. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera.